Enquanto isso, eu vou passando as orientações e as informações iniciais aqui do nosso plantão. Para quem está chegando agora, seja bem-vinda, eu sou Thalita. Eu atuo aqui na condução do Conecta Gente, que é um núcleo do órgão central do CIPEC, que atua com os seus integrantes, que faz essa governança, relacionamento, integração, comunicação com os integrantes do CIPEC. Desejo boas-vindas para vocês. Esse é o terceiro plantão de cadastrador parcial, que a gente vai tratar sobre o sistema de gestão de acesso SIGAC dessa vez. Desejo a todos um bom evento. Reforço com vocês aqui que esses dias nós tivemos vários eventos. Então, nós tivemos aí o EORG Função com plantões nos últimos 2 meses, toda terça e quinta, para tirar dúvidas, para fazer a virada de chave no dia 1º. Tivemos um de requerimento, no dia 22, no dia 23 teve um sobre o EORG Estrutura, no dia 23 sobre vínculo, na sexta-feira. Hoje a gente está aqui nesse evento de gestor de acesso cadastrador parcial, que é o último de uma série de 3, em que nós já falamos sobre senha-rede, sobre CIAS e hoje sobre o SIGAC. E no dia 6 a gente também vai ter um evento sobre central de mensagem e compondo aí que a gente tem de eventos que que envolvem os módulos do CIGEP ou para acesso, né? Ou dentro dessas atividades de utilização desses módulos do CIGEP, tá certo? Todo esse material está disponível, vai ficar disponível, vai chegar para vocês por Comunica, os links, e a gente também está preparando um espaço dentro do CitySmart para colocar um link para vocês acessarem esses plantões, tá bom? Então, onde vocês fazem a abertura de chamada, também vai ter um espaço. A dinâmica do nosso evento é um alinhamento inicial das informações sobre SIGAC hoje, então vai ter uma breve apresentação dos meninos, o Fiuza, o Antônio, o Jefferson, e depois enquanto eles estão apresentando, vocês vão colocando as dúvidas de vocês aqui no chat. Essas dúvidas serão respondidas assim que finalizarmos esse primeiro tempo. Então, no segundo tempo, a gente responde essas perguntas. Lembrando que desse plantão ficam 2 produtos. O link de acesso a esse plantão e vai gerar também perguntas e respostas, que a gente também vai disponibilizar para vocês vão ser comunicados, com certeza. Tá certo? Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Agora eu vou colocar o nosso videozinho das nossas regras básicas. Muito bem, então estando todos aqui agora, acho que o Antônio já chegou, o Jefferson está aí, estamos com 34 pessoas na sala. Vamos começar, gente? Fiquem à vontade, Antônio, Jefferson. Bom dia, estamos aí. Muito obrigado, pessoal, bom dia. Antônio, você tem alguma introdução aí ou posso falar um pouquinho? Pode começar, pode ir falando. Beleza. Então, vou só repassar aqui um pouquinho no nosso material que a gente tem. Compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Você consegue me derrubar? Derrubou. Acho que deu, né? Vamos lá. Então, só voltando aqui um pouquinho na apresentação que a gente fez, né, no primeiro encontro. Relembrando aqui, o SIGAC, então, ele é um dos sistemas de gestão de acesso. Que ele vai
gerir o acesso do SIGEP. E aí, logo depois a gente também falou um pouquinho do SIGAC, né? Ele está estruturado em permissões e papéis. Os papéis é o que a gente atribui para os usuários, junto com o seu nível de acesso. Acho que a gente falou só isso. E aí, falando um pouquinho então do SIGAC, esses papéis é o que tem causado bastante dúvida para o pessoal. Qual o papel, qual o nível de acesso eu posso dar para esse papel? Eu dei um papel que não pode ser nível órgão, só poderia ser nível PAG, e aí acaba gerando essa confusão. Então, a dica, sempre entrar lá no portal do servidor, gestão de pessoas, aí vai ter aqui o link dos módulos do SIGEP. Vocês entrando no link dos módulos, vai ter módulo por módulo. Um dos que causa bastante dúvida é o ação judicial. A ação judicial, a gente vai ter então aqui a tabelinha dele, mostrando para cada perfil qual que é o nível que eu preciso ter de acesso. Então, a forma aí melhor de sempre estar tirando dúvida desses perfis que algumas vezes falam, mas coloquei o perfil de executor, mas o cara não consegue executar uma ação judicial, porque colocou como órgão, o correto era unidade pagadora. Outro exemplo aqui é o moradia. Eu não consigo dar um perfil de gestor de imóveis. Mas aqui a gente fala que esse perfil é exclusivo do gestor de acesso central. Gestor de imóvel, por quê? Porque a administração dos imóveis está com a SPU da administração direta, então somente a administração indireta pode permitir, por isso que ele fica restrito para que os cadastradores parciais não coloquem um perfil que é exclusivo da SPU. Então a dica é essa, sempre aqui no nosso portal do servidor, todos os módulos SIGEP estão aqui, sempre vai ter uma areazinha lá falando de qual que é o papel, o nível de acesso e o perfil que você vai ter que associar a cada um desses. Aí só dando uma entradinha aqui, deixar para o Antônio então, se ele tiver alguma dica aí a mais desses módulos que sempre tem trazido mais dúvidas aí para os cadastradores, dá uma passadinha aí para o pessoal. Tranquilo, grande Jefferson. Bom dia a todos aí, meus amigos. Na verdade, até para essa situação do AJ, né, ele é muito similar à situação do SICAG, o antigo SICAG. Por quê? Ele tem os perfis e os níveis de acesso operacionais, tem os perfis do homologador, né, e do, digamos assim, o autorizador, que seria o gestor de recursos humanos, gestor de pessoas. Tá? Então, o homologador, por exemplo, no SICAG, é o mesmo papel, digamos assim, o mesmo perfil dentro do SIGEP. Tá? Então, o que ocorre com, por exemplo, o homologador. O homologador é uma pessoa, é uma pessoa designada antes no CIAP era o perfil PA-COF, né? Perfil autorizador do coordenador de orçamento e finanças. É a mesma coisa. Então é alguém, ou é o coordenador de orçamento e finanças, que homologa, ou alguém designado por ele. Né? Um setorial contábil, alguém da área especificamente só para fazer essa homologação. Ele não precisa de outros perfis, só o de homologação. Né? Normalmente ele está com nível órgão e vinculados e pode realizar essa homologação, ou seja, não tem que fazer mais nada. Quem autoriza, seguindo uma sequência, o usuário operacional cadastra a ação, né? Faz lá o registro, executa, o gestor autoriza e o setorial contábil, o coordenador de orçamento e finanças, faz a homologação da ação. Então, é a mesma situação advinda do SICAG. Os níveis operacionais AJ, vamos botar aqui os papéis AJ-CAD, AJ-EXEC e AJ-CONS, nível, botando só os dois primeiros, AJ-EXEC e AJ-CAD, como níveis operacionais, do PAG, especificamente como era lá no SICAG, lá dentro do CIAP, ou seja, nível unidade pagadora, mais o perfil SICAG ATU, né? Nós tínhamos SICAG com e SICAG ATU, os dois perfis. Então aqui, AJ-CAD e AJ-EXEC, entre outros também, que forem necessários. Os demais, não há maiores problemas. Até vendo aí pelo portal do próprio SIGEP, né, a maioria vai estar ali pelo nível órgão, alguns nível UPAG, e o específico, o homologador, que é nível órgão e vinculados, é o AJ-HOMOL, né, para o homologador que normalmente é uma pessoa fora da área de gestão de pessoas, né, o coordenador de orçamento e finanças. É a mesma coisa
e outras situações de homologação, conformidade contábil, essa situação toda. Tá? Aí ele apenas tem esse perfil para fazer homologação, órgãos vinculados. Os demais, a JCAD e a JESE, que é o pessoal mais vai trabalhar, né, dentro de ações judiciais, é nível unidade pagadora. Basicamente é isso aí, falar em relação às ações judiciais. Tá? Mas cada situação de outros módulos também vão ter essa questão da segregação de funções. Né? Quem pode, quem não pode acessar determinada função, funcionalidade dentro do CIGEP e fazer essa execução, né? Essa parte operacional. Então, aí a gente usa, pelo próprio portal, como o Jefferson mostrou, lá ele vai demonstrando para nós. Tem algumas situações que são, digamos assim, o próprio usuário, o próprio cadastrador, ele tiver uma dificuldade, ele vai ver que tem um perfil, por exemplo, técnico PAG, lá de vínculos, por exemplo, né? Leitor o PAG, por exemplo. Esse é específico para o nível unidade pagadora. Leitor órgão, por exemplo, para o nível órgão. Né? Quando for colocar lá, fazer a pesquisa, vai bater certinho essas situações. Essas são mais intuitivos, né, digamos assim. Tem algumas situações que vão ser bem intuitivas em relação. Mas, no geral, os operacionais a gente trabalha com nível UPAG, né, para essa parte mesmo de atualização, inclusão, exclusão, desativação. A gente sempre pensa em trabalhar com esse nível UPAG. Os demais de gestão seguem a mesma visão do CIAP, né, de autorizações, etc., nível órgão, né? E um nível de administrador, nível mais de atualização de tabelas e de outras funções, né? Dentro do, já é um nível geral, nosso nível de gestor. Então, basicamente é isso aí. Para começar, né? Para a gente entender a questão do CIGEP, né? Das habilitações do CIGEP. Outra coisa interessante, até mais fácil, em termos assim, mais intuitivo do que o sem-a-rede, é a recuperação dessas habilitações. O que ocorre no CIGEP, por exemplo, tal qual o SIGAC também, teve atualização de cadastro dentro do sistema, automaticamente a habilitação cai. É a mesma regra do CIAP. Vocês guardem aí, tá? É a mesma regra do CIAP. Teve atualização de cadastro dentro do CIAP, né? Alteração de função, lotação, exercício, etc., entre outros, aposentadoria, pensão e tal, automaticamente cai a habilitação do usuário, até para dar uma gestão melhor para os próprios cadastradores, né? Cadastradores parciais, cadastradores gerais, né? Não terem esse trabalho realmente quase inumano, né? De gerenciar mais de 20 mil usuários, por exemplo, né? Então, nesse sentido, e também dentro da habilitação, o usuário perdeu a habilitação, caiu por modificação, atualização cadastral. O que ele faz? Como o cadastrador vai recuperar? Né? Então, tem a tela inicial lá, recupera informações encerradas, né? Habilitações encerradas, que aí basta fazer a pesquisa e exibir, ele traz todos os papéis, os perfis que o usuário possuía, inclusive, um nível de acesso anteriormente. Então, basta ele copiar o que estava ali anteriormente e dar novamente a mesma habilitação para esse usuário. Né? Essa é uma facilidade do SIGAC em relação sem a rede, né? Nesse sentido. Então, o SIGAC, ele grava, ele traz as habilitações anteriores, né? Os perfis, os papéis, o nível de acesso, basta o cadastrador recuperar e refazer essa habilitação a ele aí também. Vou até tentar demonstrar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo, só um instantinho. Então, todo mundo está vendo aí? Eu estou até
estava até refazendo a habilitação de um usuário. Então, aqui no SIGAC, né, demonstrando aqui a nossa entrada, né, SIGAC, atribuições, habilitações. Né? Aí eu peguei aqui nesse nosso usuário, mudança estrutural de cadastro lá dentro do órgão dele, ele perdeu, ele é um cadastrador também. Ele perdeu as habilitações dele. Aí, por exemplo, vendo aqui no nível órgão, que foi encerrado no dia 27 de setembro, né, o que ele tinha de papéis, quais eram as habilitações dele, quais eram, né, as habilitações dele. Eu jogo aqui em exibir detalhes, né, então está aqui, ó, tudo que ele tinha anteriormente. Eu posso copiar, né, copiar essas habilitações para reincluir a nova habilitação dele. Tá? Isso apenas en passant, colocando algumas situações aqui. Normalmente também tem um default, o SIGAC é um sistema aqui de gestão de acesso, para a gente fazer as habilitações do CIGEP. Mas também, agora tem o CIORG também. Tá? O CIORG está aqui dentro. Então, o que acontece? Às vezes, um tempo sem utilizar, eu propriamente estava de férias, voltei hoje, o default aqui, né, a entrada, já vem direto no CIORG. O que eu faço? Eu uso aqui o bonequinho, tá? Vocês todos estão vendo aí, é o meu perfil, alterar, trocar habilitações. Tá? Como eu já estou no SIGAC, né, central, a minha habilitação é central CIGEP, eu sou cadastrador geral, gestor geral, tá? Mas eu poderia mudar aqui, ó, setorial CIORG, tá? Ou vice-versa, quantas vezes necessário. Isso também gerou algumas dúvidas no início aí, para algumas pessoas, alguns cadastradores, eu não consegui, eu estou só com CIGEP, com CIORG, como é que eu acesso o SIGAC, enfim, para eu voltar às habilitações do CIGEP. Então, aí basta utilizar essa tecla aqui, meu perfil, né, e trocar habilitações. Tá? E lá dentro do próprio CIGEP também, que é sempre a alteração aí do lado direito, né, da tela superior do sistema, você faz a atualização, alteração de habilitações. Né? Tem muitos usuários têm várias habilitações, né? Então, às vezes, ele confunde, ele tem uma habilitação de nível de gestão e uma habilitação de nível operacional, de PAG, né? E às vezes ele vai acessar uma funcionalidade e diz que ele não tem acesso. Aí, o que ocorre? Às vezes ele não fez a troca da habilitação dele lá dentro do CIGEP, do próprio CIGEP, né? Para o nível operacional, às vezes ele está no nível órgão, ou até no nível org, dependendo do que ele estava fazendo, né? E não fez a troca. Aí não se deu o caso de verificar, né, se ele estava com o nível de acesso adequado para realizar aquela operação. Tá? Então, basicamente é isso. Assim, inicialmente, né, não tem maiores delongas, é muito tranquilo, né, em relação à questão do SIGAC. Né? Também a gente pode verificar aqui no próprio menu, né, sempre atribuições, né, onde vão estar aqui bloqueio de usuário, né, no meu caso aqui, habilitações e usuários. Né. Uma dica Lembrando, aí de usuários, muitas vezes o usuário se movimenta de um órgão para o outro, e aí a gente recebe um chamado aqui falando, não criou o perfil automático, né? Automaticamente, quando o servidor ele é cadastrado no órgão, vai criar habilitação automática de servidor, ou caso ele tenha uma função também, habilitação de gestor, de chefe daquela unidade. Então, muitas vezes a pessoa chegou aqui, ele acabou de receber um servidor, mas não está aparecendo a habilitação automática. Então, a dica é só você ir aí, cola o CPF da pessoa e dá um salvar lá no final. Então, isso, caso a habilitação automática não apareça, esse é o procedimento. Pesquisa o usuário, vai aparecer o cadastro dela e lá no final salvar. Prontinho. Não precisa então, fazer alteração nenhuma, é só clicar salvar nesse caso de não aparecer a habilitação automática. beleza. Esse caso aqui é só um exemplo que eu fiz, eu estou usando até, se foi de uma
um treinamento, né, que eu tinha feito, eu usei aqui esse usuário, né, salvar alterações. Uma coisa interessante de se lembrar aqui, o e-mail, normalmente aqui, para o servidor ativo, vai aparecer esse campo aqui, e-mail, as duas opções, e-mail pessoal e e-mail institucional. Tá? Para o usuário ser operador do CIGEP, ele tem que estar com o e-mail institucional preenchido aqui. E onde é que eu altero esse e-mail institucional? Ou o próprio usuário pode acessar pelo CIGEP servidor, tá? E entrar lá nos campos, o campo e-mail, vão ter as duas opções de campos, e-mail pessoal e e-mail institucional, vai lá e atualiza ele mesmo o e-mail institucional dele. Tranquilo. Atualizou lá, automaticamente ele vai alterar aqui também. Então a gente pode salvar, tranquilo. Não há problema. Costuma demorar um pouquinho, 5 a 10 minutos, não é bem instantâneo não, essa integração. Mas se Isso. você acabou de alterar lá, espera um pouquinho que reflete aqui. Ou o usuário não lembra a senha dele, enfim, ele está bloqueado. Ele pode pedir a área de RH, de gestão de pessoas, tá, para acessar lá o SIAPnet, que tem a opção também de atualizar esse e-mail lá pelo SIAPnet. Né? Mas aí é um Isso é usuário... Isso, uma das diferenças do senha-rede, né? No senha-rede, o cadastrador ele consegue gerar a senha. Aqui no SIGAC não, é somente o usuário que consegue recuperar a senha dele. Então é importante sempre ter o e-mail aí certinho, que é via e-mail cadastrado que ele vai receber o código de segurança. tranquilo. É essa a importância, né, de ter realmente e-mail aqui atualizado, certinho, não só para os ativos, no caso dos ativos aqui é o e-mail institucional, né, para fins de usuário do sistema. Se não for usuário, pode usar até o pessoal mesmo. Né? Não há problema não. E pensionistas e aposentados, aqui são os e-mails pessoais. Quer colocar? Recentemente, né, foi descoberto aí um vazamento de um site, né, com alguns usuários e senhas. Então foi até motivo de um comunica orientando como é que fazia esse desbloqueio. Inclusive, dessa época também a gente recebeu vários chamados que somente o cadastrador poderia fazer esse desbloqueio, né? E o cadastrador ele delega a outras pessoas o desbloqueador, dá um perfil desbloqueador, mas esse desbloqueador nesse caso específico não poderia fazer, justamente porque foi um bloqueio manual, não foi um bloqueio automático. O desbloqueador faz somente desbloqueio automático. Mas esse foi manual que foi forçado aqui pelo pessoal da equipe de segurança para bloquear esses usuários. Que aí era necessário eles revisarem o cadastro, se não teve alteração de e-mail, se alguém não recuperou a senha deles, com alterando o e-mail, né? Principalmente questões aí de consignação que pode envolver algum problema. E aí somente o cadastrador estava conseguindo fazer esse desbloqueio desses usuários. Perfeito. É justamente isso, né? A gente, algumas dúvidas, né? Vários usuários mesmo, desbloqueadores, né? Estavam mandando chamados, abrindo chamados, mandando, enviando para nós, né? Por que eu não consigo, que eu não consigo, enfim, porque inclusive o perfil papel específico de desbloqueio manual está atribuído, né, atrelado apenas ao cadastrador parcial. Só ele consegue, nesse momento, realizar um desbloqueio manual. Né? E, normalmente, teve essa ação aí da área de segurança, né? Mas em outras situações também, o RH, a gestão de pessoas, pode fazer um bloqueio manual, enfim, o usuário, por algum motivo qualquer, né, foi determinado até por PAD, processo administrativo, lá, não, vamos fazer um bloqueio manual para ele não acessar o sistema, né? Então, vamos bloquear ele, enfim. Depois, passado, estou dando um exemplo hipotético, né, do PAD, deu tudo certo, não deu nada em relação ao servidor, vou lá, o cadastrador parcial faz o desbloqueio. Ele volta a acessar normalmente aí as suas funções, seu trabalho. Então, Podemos abrir para as dúvidas, né? Quem já isso, quiser ir adiantando aí já pode colocar no chat, ou então levanta a mão aí que a gente vai poder abrir o microfone.
O SIGAC é bem simples, né? Mais intuitivo, se comparando com o senha-rede. Verdade. Bem mais fácil de operar. E também, logo, o SIGAC ele já está com os dias contados aí, né? Acho que no ano que vem aí o projeto do novo sistema de gestão de autorizações que vai chamar Autoriza. Tá. Vai substituir o SIGAC, que aí o sistema de acesso vai ficar no SouGov. No SouGov não, desculpa, né? No meu Gov, o Acesso Gov. Então o SouGov hoje já usa, os servidores já precisam ter uma senha lá do Acesso Gov. E a ideia então é que a gente tenha para todos os sistemas usando a senha do Acesso Gov. E aí a gente vai ter um novo sistema de autorizações para poder se integrar ao Acesso Gov, que vai se chamar Autoriza. Para o ano que vem, então, é um novo projeto aí que deve estar substituindo o SIGAC. Ô Jefferson, é Claudio Honor Uberlândia, isso aí envolve todos os módulos? Somente SIGAC, sem a rede continua. Sem a rede é gradualmente sendo migrado. Fala os módulos de AFD, ação judicial, todos de Sim, todos tudo. que hoje fazem uso do SIGAC serão migrados para Autoriza, juntamente com Acesso Gov. Ok, obrigado. Tem uma pergunta no chat da Irenilda. Vamos lá, pergunta da Irenilda. Bom dia, tem possibilidade de liberar no SIGAC o perfil para chefia autorizar a homologação de férias? Algumas chefias substitutas não está com permissão de inclusão no SIAP. Exemplo, o SIAP hoje não está com possibilidade de incluir substitutos sem vínculo. Ok. Aí tem 2 lugares das férias, né, Toninho? Tem as férias que você consegue pelo aplicativo, SIGEP Gestor, ou então pelo SIAPnet. Conta aí. Então, é justamente essa questão, né? Primeiro, lá no SIAPnet, né, a questão da homologação, tem que tem que ter o perfil, WebFérias, WebFerWork ou WebFerPag, ou os 3, né? Nesse sentido. O gestor, normalmente, tem que estar como autoridade daquela unidade, daquela org, daquela PAG, ou do próprio órgão, né, dependendo da amplitude, né? Então, esse é o reflexo, inclusive, no próprio SouGov, no próprio, para fins de homologação de férias, né? Tem que estar tudo certinho, né? Às vezes o autorizador, o gestor, está como a autoridade daquela org certinho, lá está cadastrado, e os servidores dele, que trabalham com ele, os colaboradores, não estão dentro daquela unidade específica, né? Então, assim, uma situação do módulo férias, né, de preferência do módulo férias, isso vai afetar qualquer plataforma, seja do SouGov, enfim, ou no SIAPnet, no próprio SIAP, é a localização de exercício do servidor. Se ele estiver certinho, a homologação consegue ser feita ali pelos níveis mais baixos, inclusive assim, de acesso, nível org subordinadas ali, tranquilamente, não há problema. Mas é a questão do exercício do servidor estar certinho dentro do sistema, localização de exercício, inclusive da autoridade também, do gestor, né? Ele, às vezes, não consegue visualizar os próprios servidores, porque ele não está lá atualizado certinho a autoridade dele, daquela unidade, né? Ou também não tem os perfis necessários lá para acessar. Isso, completando, esse foi assunto também no nosso primeiro plantão de dúvidas. Fica a dica aí, dá uma olhadinha lá na live que a gente falou, no vídeo gravado, que a gente falou de forma bem detalhada, que aí já é sem a rede junto com o SIAPnet, onde o gestor vai poder aprovar as férias, homologar as férias. Então tá bem detalhado lá no primeiro plantão, a gente falou sobre esse assunto. Deixa eu só complementar a minha pergunta. É que, na verdade, a gente tem hoje, pelo SIAP, a gente consegue liberar para o substituto, porque no titular a gente não está tendo problema. É porque hoje, quando eu vou incluir os substitutos lá no SIAPnet, até pelo módulo de substituição, aí o titular se afasta, o substituto teria que estar com o perfil também para fazer no SIGEP Gestor a homologação. O que está acontecendo?
a minha equipe, quando ela vai incluir substitutos, e tem alguns casos específicos, e eu mencionei agora, a título de exemplificação, o sem vínculo, o CIAP ele não está deixando hoje cadastrar lá no módulo de chefia, no CACO-chefia, o substituto do cargo, só está o titular. E aí, quando o titular se ausenta, ele não consegue fazer as homologações, porque quando eu entro lá no perfil do SIGAC, ele não tem a org lá habilitada para ele. Ele não consegue ter essa habilitação, porque eu não coloquei ele lá no CIAP, ele migra do CIAP. E aí eu tenho que fazer aquela habilitação extra, que é aquele procedimento padrão anterior ao CIGEP, né, que é ao SIGAC, que eu tenho que cadastrar ele, liberar, ou ele ou qualquer outro servidor, não necessariamente substituto, para dar autorização para fazer as homologações. Como não está conseguindo a gente incluir o substituto na org, e hoje eu fiz uns testes, eu vi que assim, a gente consegue habilitar no SIGAC algumas coisas, que são os módulos do CIGEP hoje, vamos colocar assim. Lá tem todos os módulos do CIGEP. Tem um mecanismo de eu habilitar numa org o substituto e dar para ele somente o perfil de férias, porque acho que o férias hoje ele não está dentro daqueles módulos lá do SIGAC. Não, sim. Bom, se eu entendi, é a questão da segregação. Você queria colocar, por exemplo, no nível org, na org específica. Seria isso? Isso. Num nível org, mas sem conceder perfil daqueles outros módulos que hoje são para os gestores, boa parte de RH e como do SICAG, no caso lá do pessoal do orçamento. É porque só tem aqueles módulos hoje disponíveis, que são aquele rol lá de ou boletim de serviço, ou moradia, ou SICAG, aqueles que tem elencado lá. Não tem um específico para férias, pelo menos eu não consegui visualizar. Isso, Não, mas não porque tem. ele ainda é do Sem a Rede, né? Ele ainda está no CIAPnet, o módulo férias. Ele não está no CIGEP ainda, por isso. Então a gente só vai conseguir atribuir permissão no Sem a Rede. Lá você pode pôr o perfil WebFero.org, WebFero.pag ou WebFérias, né? Mas exclusivamente para uma org. Pode botar o nível org, isso sem a rede. O org subordinados, o org, tranquilamente. Nesse sentido. Né? Tá, não, tá. Para restringir, inclusive só o perfil. Né? Isso, no SIGAC não existe esse perfil de férias. Isso. Somente no Sem a Rede. É justamente essa que era a minha questão. Se havia possibilidade de ter isso no SIGAC. Não tem. Então, essa é a minha questão. Pode vir a ter no futuro próximo. É justamente essa a minha intenção, que pensem nisso. Por isso que eu fiz esse questionamento, para facilitar, igual você colocou, que hoje é o SIGAC e futuramente vai ser outro nome, vamos colocar assim, com outras funcionalidades. E daí, na nova funcionalidade, já se pensar em acrescentar esse perfil, para facilitar até para nós. Porque para a gente habilitar na senha rede, tem vários passos. Aqui não, aqui é mais intuitivo. Isso. Até seguindo a questão lógica do módulo férias, né? Módulo web férias, deve-se seguir essa tendência, porque as férias são realizadas, são homologadas não só pela área de gestão de pessoas. Antigamente era tudo centralizado na gestão de pessoas, agora não. Com a criação desses perfis dentro do CIAP, né, falando especificamente CIAP e CIAPnet, foi liberado, inclusive tem uma forma de acesso ao CIAPnet, basta ter o nível de acesso operacional, o org subordinados, o PAG, enfim, e com um perfil específico, que é o WebFero.org. Tendo esse perfil, exemplo, hoje estou entrando sem a rede, o usuário basta ter CPF e senha para o acesso, não precisa do token, mas desde que ele tenha apenas esse perfil WebFero.org. Ele consegue lá homologar, por exemplo, a área de logística, né? A área de logística lá em Porto Seguro. Tá? Aí o pessoal da área de logística lá de Porto Seguro, eu vou dar esse perfil para ele, o WebFero.org,
tá? Apenas isso, o CPF 100, ele entra lá e faz a homologação de férias de todos os servidores lá da área de logística, né, em Porto Seguro, tá? Ou qualquer lugar do país. A função, a lógica desse módulo é descentralizar, né? Então, essa regra vai, com certeza, quando esse módulo for migrado para o CIGEP, vai seguir exatamente essa questão. Justamente para quê? Para não concentrar nada mais de funções mais tranquilas, tipo homologação, na área de gestão de pessoas. Então, qualquer área, de logística, planejamento, etc., enfim, outras áreas, né, dos órgãos, que não necessariamente usam os módulos, né, de gestão de pessoas, de folha, nada disso, ele só precisa homologar, ele vai ter um perfil específico, um papel específico futuramente e realizar a sua homologação. Não vai ter problema em relação a isso. A Isabela até colocou aqui que era a próxima coisa que eu ia falar. Os chefes, que na grande maioria não utilizam o CIAP, a habilitação cai o tempo todo. E aí é um retrabalho para nós da área de gestão de pessoas. Igualmente para a equipe da Isabela, acontece isso aqui no MJ direto. Os chefes, eles não usam direto e toda hora fica pedindo para a gente ativar a habilitação. Assim, isso dá um retrabalho tremendo. Por isso que é a minha sugestão justamente de já se pensar em colocar uma coisa mais intuitiva. Mas na verdade, o que ocorre? Esse é um problema para as áreas que não são de gestão de pessoas, que utilizam um módulo, por exemplo, da área de gestão de pessoas, tá? No caso, férias. Como eles não utilizam o sistema diariamente ou rotineiramente, fatalmente, no caso das regras do Sem-a-Rede, a habilitação dele sempre vai estar bloqueado, ou inativado, ou revogado, tá? Dentro do sistema. A gente poderia falar para ele assim, acesse o sistema pelo menos uma vez por semana, para não cair. Esse seria o ideal, né? Ou uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, por exemplo. Poderia falar para a pessoa, mas a minha área é logística, não tem nada a ver com gestão de pessoas, tá? Então, infelizmente, da forma, da rotina, das regras do Sem-a-Rede é dessa forma. Se não acessar o sistema, você fica revogado, inativado ou até bloqueado. Não tem jeito hoje. Isso, né? Infelizmente é uma implementação do Sem-a-Rede. O Sem-a-Rede ele não serve somente o CIAP. Vários outros sistemas aí, CIAS, é o CIAF, né, do Tesouro, e outros sistemas também, então é difícil a gente ter gestão sobre essas alterações, porque afetaria todos os demais sistemas. Mas, como foi sugerido, sim, a intenção é unificar, e tudo para o SIGAC, que no futuro vai chamar Autoriza. Com a modernização de tudo, trazendo tudo para o CIGEP, as férias também, projeto de migração, e aí a ideia é estar tudo aqui num único lugar, onde a gestão fica bem mais fácil e a atribuição dos perfis também. Cláudio Honor está com a mão levantada. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Ei, Jefferson, Toninho, tudo bem, né, Toninho? Não sei se você está lembrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos com uma questão, eu não sei se o pessoal da equipe sua, Antônio, está trabalhando nisso. Até eu mandei um e-mail para a equipe do FIUSA, que o FIUSA está com o CISREF agora, né, me parece. A questão nossa é o seguinte, com esses acertos que nós estamos tendo agora nas estruturas, com as funções, e podendo, uma vez, ter unidades informais, portanto, sem gestores, nós vamos ter problemas com o CISREF. O CISREF não consegue homologar ponto na hierarquia. Vocês têm trabalhado em alguma coisa para poder passar essas habilitações para cá, de forma que eles consigam homologar a hierarquia? Sim, é uma novidade para o ano que vem também. Vindo aí um módulo CIGEP Frequência, que vai substituir o CISREF. Porque hoje nós estamos quentinho, e vai ser um dos problemas que vai ser resolvido. Quando tiver tudo integrado aqui, novo módulo,
Vai sim. estar aqui dentro do SIGAC e vocês vão conseguir fazer essa gestão de forma mais fácil. É porque nós estamos concluindo agora, né, até 30 de setembro, que é aquela questão das funções, e nós temos unidade em campus avançado que não tem gestores. São unidades informais para compor a equipe e até mesmo pela localização do exercício, né, porque eles não podem ser localizados em cidades diferentes. E isso vai refletir no CISREF agora, porque tirou o gestor de lá por causa da função, né, tirar as funções de lá, porque não são unidades que têm regimento para elas. Mas tá bem, vamos aguardar isso aí, então. Mas Tem previsão, por enquanto, mais ou menos? Tem previsão? não sabe, tá para o ano que vem, eu não saberia a data correta que vai ter essa migração, né? Que o CISREF vai fazer parte do CISGEP. Mas enquanto isso, pode mandar um e-mail lá para a equipe sgp.cisref@economia.gov.br, que eles estão mais bem preparados para poder responder, inclusive se tem alguma alternativa que pode te atender. Tá ótimo. Eles estão sempre atendendo lá. Vou colocar no chat aqui também o e-mail da equipe do CISREF. Pode ser que eles já tenham uma alternativa lá de contorno, ou então pode colocar lá, caso sendo alguma coisa simples, fazer uma implementação, uma evolução aí para poder atender esses casos. Ok, obrigado. Prazer, Toninho. Bom te ver. Bom te ver. Então, vamos ver aqui, tem mais perguntas no chat. Digitando aqui o e-mail. Aí no chat. Acho que é todo mundo ainda falando, né, de férias. Isabelle, nosso problema aqui na RFB é quando o titular é afastado por qualquer motivo. É possível habilitar automaticamente o chefe substituto para homologar férias no CGEP gestor? Sim, Isabelle. Por padrão, o substituto ele já tem essa habilitação para homologar férias. É uma habilitação automática. Pode acontecer de não criar, né? Aquela dica que a gente deu, entrar lá em habilitações de usuários e salvar o CPF dele. No meu caso aqui, eu sou substituto, eu não só na ausência do titular, mas a qualquer momento eu consigo entrar e homologar umas férias pelo CGEP gestor aqui no meu celular. Iranildo, eu sou substituto, pelo CGEP gestor eu consigo homologar as férias. Correto, acabei de falar aí, a Iranilda corroborando com isso. Tereza, eu sou cadastradora parcial, mas também executo na folha de pagamento. Isso me traz restrições. Por exemplo, não consigo mais usar a transação em pausudo sem a rede. Tem alguma previsão de solucionar a situação? Antônio? Eis a questão, né? Porque quem é cadastrador, o cadastrador normalmente não opera o sistema, tá? Provavelmente fizeram alguma atualização, alguma mudança na sua habilitação, tá? Por quê? Quem opera a folha trabalha com o nível unidade pagador e operacionais, né? Então, o nível de acesso do cadastrador é órgão, administrador e operacionais. Esse nível não pode acessar os dados de folha de pagamento. Se colocaram você como um nível de UPAG para fins de atualização de folha, fatalmente deve estar. Depois a gente pode verificar a sua habilitação, como é que ela está, de fato, tá? Mas normalmente quem habilita não opera o sistema. Essa é a regra. Correto, É uma das premissas aí das boas práticas de segurança, né? Ou você habilita ou você opera a folha e o cadastro. Então essa segregação aí que o Antônio sempre reforça com a gente. Acho que no chat aqui não temos mais perguntas. Se faltou alguém, eu acredito que não. Mas podem levantar a mão aí, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, explicação, tem algum módulo aí, alguma questão que vocês mandaram Central Spec que não foi resolvido. Aproveitar aí ainda esse finalzinho, a gente esclarecer as dúvidas aí de todos. O pessoal pediu o link aí também, a gente colocou no chat o link, né, onde a gente está salvando no Drive as apresentações e a gravação. Vocês podem consultar as outras duas primeiras gravações, os primeiros plantões e mais esse.
E Edilene, a previsão de disponibilização do curso para os cadastradores parciais. Edilene, é a nossa próxima tarefa aqui, a gente já está iniciando o desenvolvimento, né, junto com o Toninho aí, desses cursos. A ideia é que seja em EAD, lá na plataforma da Escola Virtual da ENAP, mesma forma que tem lá o CIAP Folha de CIAP Cadastro, vamos ter também gestão de acesso para os diversos módulos, gestão de acesso CIAI, senha rede, SIGAC, para poder atender aí, que a gente vê realmente que é uma demanda dos cadastradores, não só pela rotatividade, né, mas como também sempre pela entrada de novos módulos, a necessidade de ter esses manuais atualizados lá no portal do servidor. Mostrei lá sempre que entra um novo módulo, tá lá os perfis, o que é cada um, como que ele é concedido, a que nível, né, quem é que pode conceder. Eu tenho uma sugestão também, Jefferson. A gente sabe que os cadastradores parciais, eles são bem específicos, é um grupo bem reduzido, né? É 1 ou 2 por órgão, né? Mais ou menos? Não tem limite, né? Depende, não tem limite mais. Antigamente tinha, a política antiga ela limitava, mas hoje não. É quantos quiserem, normalmente as UPAGs têm seu cadastrador. Tá. Aí A vai minha depender sugestão da quantidade. é a gente criar um grupo. Não sei se já existe, mas criar um grupo de relacionamento em que haja troca constante entre vocês. Se quiser, eu puxo pelo Conecta Gente, porque a gente sabe que isso é bem crucial, né? Lembrando que qualquer coisa que a gente tenha, qualquer coisa que a gente crie, qualquer grupo de relacionamento que a gente crie, não é para atravessar demandas. Todas as demandas precisam passar pela central para que haja avaliação, atendimento, protocolo, atendimento no prazo, SLA definido. Às vezes, muitas unidades de gestão de pessoas são vinculadas à produtividade também, né? Dentro da SGP também, o atendimento dessas demandas. Então, a gente não tem a menor possibilidade e nem tem também interesse de descentralizar demandas. O nosso propósito é ter um canal só de recepção de demandas, tá? E o que a gente quer é que todo o sistema funcione de maneira tal que nem vocês precisem entrar em contato, abrir chamado para resolver nada. Nossa, meu mundo ideal, né, Jeff? Mas, assim, a nossa vontade é a gente poder fornecer para vocês insumo, material, conhecimento, acesso suficiente para que vocês consigam se resolver sozinhos e terem a preparação adequada para fazer esses atendimentos, para fazer tudo, né? Mas eu sugiro que a gente faça um grupo, se vocês quiserem, a gente cria agora, quer, Jefferson? Aí depende muito de vocês, mas eu, como Conecta Gente, minha área de relacionamento, hoje em dia é o jeito mais fácil que a gente tem de criar vínculo mesmo. O objetivo desses grupos que eu crio normalmente é ter uma troca de conhecimento. Os mais antigos conseguem trazer orientação, às vezes é uma dúvida ali prática, que vocês conseguem trocar, às vezes vocês conseguem, entre o próprio grupo, os mais maduros e os mais novinhos, podem marcar encontros para poder tirar dúvidas, né, entre vocês, para troca. O Conecta Gente, ele está aqui para facilitar relacionamento. E isso também pode ser feito entre vocês, né? Então, assim, a ideia é justamente essa, de tentar fazer isso. A gente está fazendo agora também um grupo com o pessoal que faz levantamento de dados informacionais, de dados gerenciais. A gente vai fazer lá, a Miriam está tocando, o Jefferson, uma rede mentoreando, dando instrução de curso para fazer, sabe, mandando material para orientar. E isso é super interessante, porque a gente engaja, a gente integra e todo mundo tem a possibilidade de crescer junto, tá? Thalita, já tem um grupo criado no WhatsApp dos cadastradores parciais, que tem a administradora Beatriz Macedo, tá?
Eu vou colocar o celular dela aqui no grupo, que a gente já tem esse grupo criado. Então, Eu tô pronto. aqui. Beatriz, você que Ô, já é a líder desse grupo, eu acho legal incluir quem não estiver participando. Se quiser me Quer que colocar eu também, bote o link do grupo? manda o link que eu também entro no grupo para poder ajudar vocês no que for necessário. Lembrando que não é para demanda, gente. Não é para isso. É para a gente crescer, para a gente poder trocar informação, para vocês se colaborarem entre si também, A né? É ideia bem do grupo, importante. quando foi criada, foi essa mesmo, assim, porque a gente tinha uma dificuldade da gente não saber como é que a gente fazia, né? As coisas. E aí a gente entrava em contato com outros cadastradores um pouco mais antigos. Foi exatamente o que você falou. A ideia foi essa. Exatamente. Então, gente, coloca aí o link. Quem não estiver participando pode entrar, tá bom? Eu vou entrar porque eu sou a dona dos grupos, adoro criar grupo, porque a gente resolve tudo, né? Resolve a vida. Então, eu Tem só não todo sei tipo porque de assim, o orientação. WhatsApp tem um limite, eu não lembro qual é. Tem. Hoje a gente está com 256. 180 e poucos que eu olhei. Então, 256. assim, daqui a pouco a gente não vai ter condições de adicionar mais. Você É. tem outro canal que poderia usar como grupo? Se aumentar, se crescer muito, o Telegram. Aí o Telegram é até 1000 pessoas. Tá? Ou a gente tem um grupo também sobre cadastro de pagamento, né? Que é mais amplo os assuntos. Aí a gente tem ele também no Telegram, porque realmente já não deu mais no WhatsApp. Pois é, gente, a minha sugestão é essa: troquem, ajudem também a gente a oferecer material para vocês. Se vocês tiverem material produzido, compartilhem, né, Jefferson e Antônio? A gente pode também avaliar e ver se está legal para a gente disponibilizar também. Então, tem muita coisa para fazer, tá? Até complementando, essa história dos grupos é muito boa, muito legal. Eu só coloco o seguinte: é interessante a gente fazer os treinamentos, tá? Porque o detalhamento dessas questões de habilitação são muitos detalhes, são muitas nuances, tá? Porque acaba, senão eu entro num grupo como esse. Nesse momento vai virar um treinamento gigantesco para 180, 200, 300 pessoas, cada um num nível diferenciado, ou seja, um mais elevado, um ainda básico, que não conhece absolutamente nada. Então, eu ia propor primeiro, nesse sentido, a gente montando os grupos de treinamento, os treinamentos, tá? E o grupo decorrente desses treinamentos, a gente já trabalhar em cima de dúvidas mais pontuais, porque senão a gente, eu vejo assim, a gente vai ficar perdido. A gente vai para muitos lados, assim, a gente vai para frente e vai para trás. Para frente e para trás, né? E alguém com um nível mais à frente, outro com um nível lá atrás. Desabilita o outro de jeito nenhum. O treinamento é necessário, a gente precisa atualizar o conhecimento, precisa ter manual, precisa ter tudo isso. Exatamente. E acessoriamente, para troca de conhecimento, aí a gente cria esses grupos para poder trocar, para poder, quem tem mais prática, poder colaborar também, né? A gente percebe que essa troca é muito rica. Tá? Nossa, mas assim, isso não desfaz a necessidade de haver treinamentos, de haver módulos na ENAP prontos para poder já capacitar as pessoas que estão entrando. E isso é urgente, né? Exatamente. Pessoal, tudo, e um decorre do outro, tudo, e a gente precisa, tá? Pessoal, Jefferson, Antônio, ficou mais alguma coisa aqui para a gente poder fazer? Ok, se ainda tiver tempo, a gente lê mais algumas dúvidas aqui. Eu acho que depois que você leu, não tinha mais dúvida, não. Vamos aqui, ó. A Vanessa, fazem 2 dias que não consigo acessar a Central CPEC. Você não possui nenhum centro de experiência disponível. Vanessa, abre um chamado via telefone pedindo para incluir para você lá no seu perfil a Central CPEC no City Smart. No 0800 978 9009. A Isabelle... Sou cadastradora há anos e funciono na base da passagem de conhecimento cadastrador anterior e na base de teste de chamadas. Sei, Isabel, vamos melhorar essa experiência de vocês com cursos, com manuais, com o portal do servidor, criar uma área lá do gestor de acesso. Nina, a previsão do curso é para 2022, correto, né?
Ok, sugestão da Isabelle também criar um grupo de e-mail para que nós sejamos informados de mudanças nos sistemas, novas transações, novos modos, nossos perfis, etc., antes das áreas operacionais. Ok, vamos Jefferson, avaliar. deixa eu perguntar uma coisa para você. Lá quando a gente consegue fazer seleção, lá quando a gente vai fazer lá no Mensageria, mandar uma mensagem no Mensageria, a gente consegue selecionar os cadastradores parciais? Não, porque lá está vinculado ao CIGEP, não ao SIGAC, ou GERID, né? Os cadastros parciais são habilitações GERID. Mas se conseguisse puxar um relatório ou a gente fornecer para vocês um relatório de CPFs dos cadastradores parciais do órgão, você consegue. Eu acabei de mandar uma mensageria só para os que estão faltando prova de vida. Aí correto, a gente fez pelo CPF. Essa é outra opção. Não seria automático, a gente gera o relatório deles lá do GERID e no Mensageria a gente cola lá um CSV com CPFs e ele manda para esse pessoal. Então, aí é uma outra, é uma solução legal para poder comunicar diretamente com eles. Isso, anotar aqui também para a gente tentar evoluir que o Mensageria olhe para os GERID também. Onde estão os cadastradores. Pronto. É isso, gente? Deixa eu ver aqui. Josi falou aqui de habilitação no CIORG. CIORG é com a SEGES. A gente aqui não trata de CIORG. Então, vamos ficar te devendo essa resposta. Ok. Nina perguntando aí também para compartilhar com ela o link do grupo de pagamentos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Beatriz compartilhou aí, Nina, fique à vontade. E eu acho que finalizou aqui. Muito bem. Então, vamos encaminhando agora para o fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo esse tempo que a gente teve com vocês. Se tiver ficado alguma coisa que a gente não conversou ainda sobre cadastrador parcial, a gente abre outro espaço de tira dúvida, né, para poder fazer. Esse aqui está gravado, vocês vão receber o link e a FAQ decorrente das perguntas e respostas que foram ofertadas durante o plantão. Eu espero que vocês tenham curtido. Jefferson, agradeço muito você, a Léo, o Antônio, o Fiuza, Camila, né? Muito obrigado por terem participado aqui com a gente do plantão. As portas estão sempre abertas no Conecta a Gente para a gente poder se reunir e aproximar cada vez mais para a gente poder estabelecer esses relacionamentos que geram confiança e a troca de informação ela fica mais célere, né? E a gente consegue atender muita coisa em tempo, ter novas ideias, né? Perceber as realidades, identificar os gaps e aonde a gente pode atuar, tá certo? Agradeço cada um de vocês que compareceu aos plantões. Espero que vocês participem dos próximos e não esqueçam de fazer, que a gente vai ter plantão sobre central de mensagens dia 6 e amanhã para os gestores de pessoas do CIPEC tem Conecta Gente às 10 da manhã, encontro Conecta Gente com os titulares de gestão de pessoas e o webinar para EORG Função foi transferido de hoje, 29, para amanhã, 30/9, às 14h30, tá certo? Então, muitíssimo obrigado. Vai estar lá no YouTube do Ministério da Economia, o webinar amanhã, 14h30, no YouTube do Ministério da Economia. Certinho? Muito, muito, muito obrigado. Obrigada a todos vocês que participaram, que trouxeram suas dúvidas. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Ok. Grande abraço a todos aí. Até mais. Até. Bom almoço aí. Tarde. Isso mesmo.